Hoje o tema é um tema bem interessante. Meu cão é velho, ele ainda pode aprender? É o que nós vamos saber aqui hoje. E com certeza, essa é a live 04 do Quebrando Barreiras e vai ser mais uma barreira que nós vamos jogar por terra hoje através dos nossos conteúdos aqui do nosso vídeo. Beleza? Bom, eu gosto de sempre dizer que existem dois momentos importantes para a gente poder educar um cão. Quais são os dois momentos especiais para você iniciar o adestramento, a educação do seu cão? Alguém aí sabe dizer? Tem dois momentos especiais. Bom, eu vou responder para você. O primeiro momento especial é quando você tira o filhote da mãe. Tirou da mãe, já começa a ensinar o seu cão. Ali já começa uma fase muito importante, uma das fases especiais. Tirou da mãe, veio para sua casa, é nessa hora que o trabalho vai começar. É nessa hora que a obediência, a educação do seu cão começa. Essa é uma fase especial. É a fase ali que você pega ele com o HD dele mental zerado. Nessa hora você precisa começar o treinamento. Esse é o primeiro momento especial. E existe um segundo momento especial para você começar a adestrar, educar o seu cão. Eu quero saber aí no chat, o pessoal que está comigo aqui no ao vivo, quem sabe dizer, coloca aí no chat para mim. Qual é o segundo momento especial que você deve focar aí em educar, começar a educar e fazer a obediência do seu cão? Escreve aí para mim o segundo melhor momento especial. Aí ó, o pessoal que segue já sabe como é que é. Sim, olha lá, vou colocar na tela do YouTube e vou falar pro pessoal que tá no Instagram. O Lipe Torres já colocou aí. O segundo melhor momento é agora. Agora mesmo, não importa o cão que você tenha na sua casa. Portanto, os cães velhos, eles também aprendem. Eu acredito que, por uma questão cultural no nosso país, quando se fala em adestramento de cães, que, de fato, o Brasil, ele ainda se encontra um pouquinho para trás, aí, um pouquinho atrasado em relação a países de primeiro mundo, como, por exemplo, alguns países da Europa que têm uma tradição no adestramento, no manejo dos cães, já estão mais avançadinhos, mas, é claro, o Brasil já avançou muito, o Brasil tem avançado a cada dia nessa parte de conhecimento na área de adestramento, mas lá atrás não era assim. Então, décadas atrás, era difícil. O cachorro aqui no Brasil ainda era considerado aquele animal que vivia preso na corrente, comendo o resto da panela do seu dono, e, em muitos casos, pisoteando os próprios dejetos, ali onde estava amarrado na corrente. Essa era uma cultura que tinha, e servia para guardar a nossa casa, né? Então, era uma cultura atrasada em relação aos cães, e eu acredito que por conta de uma cultura atrasada em relação aos cães, foi instalado na mente de muitos brasileiros algumas crenças que não são reais em relação aos cães e à educação desses animais. Uma delas é que cão aprende somente até os 6 meses de idade. Que o cão só aprende até os 6 meses de idade, depois disso não aprende mais. Isso é uma crença limitante, é uma crença que foi instalada na mente dos brasileiros e que não condiz com a realidade. O cão, ele não para de aprender depois dos 6 meses de idade. E quantas vezes eu já ouvi essa conversa? Isso é conversa fiada. Isso é mentira. Isso não é realidade. Certo? Então, por conta disso,
Acreditou-se, e às vezes ainda existem pessoas que acreditam que somente os filhotinhos podem aprender, tá? Acredito que só os filhotinhos podem aprender, mas não é verdade, ok? Não é só filhote que aprende. Deixa eu abaixar minha cadeira aqui que vai ficar melhor para mim o microfone. Aí, muito bem. Então, cuidado. Tem muitas questões culturais, muitas questões de que você já aprendeu em relação ao cão que talvez não seja real. Então não deixa que isso seja um impedimento ou também uma justificativa para você não dedicar e não começar a treinar o seu cão que você tem aí na sua casa. E às vezes esse velhinho aí. E eu vou provar para você aqui, eu vou deixar aqui, eu vou falar para você de pessoas que conseguiram colocar em prática o método CWD 15x15 em cães idosos. Não é cão adulto, não. Cão velho. Cão velho aprende também. Beleza? Nós vamos entender como funciona, então, esse adestramento, a aplicação desse adestramento em um cão velho. Beleza? Muito bem. Então, o momento agora você já sabe, tem 2 momentos especiais. Primeiro momento quando filhote, segundo momento é agora. Vai aí, ó, arregaça as mangas e vai para cima. Vai lá, pega teu cão e começa hoje a educação dele. Eu te desafio a começar agora a educação do seu cão, independente da idade que ele tenha. Aprenda e comece. Nunca é tarde para você começar a ensinar ele. Muito bem. Opa. Ah, sim. Estão me avisando aqui de algo que eu tenho que fazer aqui enquanto eu estou fazendo essa live. Beleza, tranquilo. Olha só, agora tem nessas questões dos 2 momentos especiais, existem também 2 fatores que você tem que observar. Existe o ônus, o bônus e também o ônus de você educar cães, treinar cães nesses 2 momentos. É claro, todos os momentos vai ter a parte boa da história e a parte ruim da história, ou seja, a parte do imposto que você acaba pagando nos 2 momentos, nessas 2 fases da vida do cão. Então, vamos ver aqui. Primeiro, eu vou falar, para a gente poder falar do cão mais velho, a gente precisa falar como funciona a cabeça do cão mais novo. Vamos falar primeiro de como funciona a cabecinha do cachorrinho mais novo, o filhote, para a gente poder entrar no outro campo, que é o cão mais velho, que é sim o foco principal nosso aqui nessa live de hoje. E eu já vou pedir para você, compartilhe essa live. Você está no Instagram, não clicou ainda no aviãozinho e não marcou todo mundo aí da sua lista de colegas aí, de amigos, marca pelo menos 3. Chama, vamos fazer subir essa live do Instagram. Instagram hoje tá perdendo, hein? Vamos botar esse Instagram para funcionar. Você no YouTube também, clica no xizinho do chat e já compartilha, sai compartilhando com todo mundo essa live, hein? Vamos lá. Primeiro melhor momento para aprender, então, que é o momento de filhote que nós falamos, aquele momento que você tira da mãe e já começa o treino dele, tem aí alguns detalhes. Não quer dizer, essa frase eu acho incrível, olha só, não quer dizer que é o melhor momento para aprender certinho. Ter um filhote não quer dizer que é o melhor momento para ele aprender, é o melhor momento que ele vai aprender tudo certinho, tá certo? Ele está na melhor fase, está bem aberto para a aprendizagem, o filhote está bem aberto para a aprendizagem, mas observe um detalhe. Tem um detalhe. Ele está bem aberto para a aprendizagem, no entanto, estar aberto para a aprendizagem significa que ele está aberto para aprender coisas boas e também as coisas ruins. Isso muitas pessoas não percebem, acham que o filhotinho é só alegria, que o filhotinho é tudo de bom para aprender. E é sim. Agora, lembra de uma coisa, o filhotinho ele aprende com você dando boas orientações, você que está preparado com conhecimento para educar o seu filhote, ele vai aprender rapidamente com você tudo que você ensinar de bom, mas lembre-se que se você negligenciar a educação do seu filhote, ele vai aprender sozinho também. E ele vai aprender coisas que talvez você não queira que ele aprenda. Entende? Então, presta muita atenção nisso, porque
Filhote é uma faca de dois gumes. Aprende rápido, aprende muito bem, com maestria, mas aprende as coisas que você quer e também pode aprender as coisas que você não quer por falta, às vezes, da sua falta de conhecimento. E conhecimento hoje é algo tão fácil que as pessoas no Brasil têm tanto acesso a conhecimento em várias áreas, mas em especial no adestramento. Gente, quando eu comecei lá atrás, há 24 anos atrás, vocês não têm noção de como era conseguir informação, como foi para ser aperfeiçoado e aprimorado no adestramento. As informações não chegavam no Brasil, não tinha internet. Ali em 1996, pelo menos, eu não tinha acesso à internet. O que a gente tinha era acesso a alguma fita cassete que alguém que foi lá no Mundial, no Campeonato Mundial de Adestramento na Europa, poucos brasileiros iam, poucos que tinham o privilégio de ir, iam lá, compravam uma fita de um Campeonato Mundial, que é só apresentação e às vezes não é nem técnica, trazia para o Brasil, e aí todos pediam, por favor, copia para mim essa fita, e aí dava uma fita cassete, uma fita virgem, para alguém copiar, para a gente poder ver, se maravilhar com aqueles cães obedecendo tão mais rápido que os cães do Brasil, com uma alegria, uma vivacidade tão grande nas competições de adestramento, e a gente entender, nossa, existe isso, como é possível conseguir fazer com que um cão obedeça tão rapidamente como esse, com uma velocidade incrível e um vigor, uma alegria. E hoje, vocês têm tudo isso aí, ó, de mão beijada no Brasil. Hoje, com a internet, ficou tudo muito mais fácil. Você seguir pessoas que produzem resultado e não sejam só garganta, tá? Cuidado, hein? Fuja só de teoria. Teoria, fuja. Vá atrás de pessoas que produzem resultado e mostrem esse resultado na prática. Cães mostrando ali para você o resultado diante dos seus olhos. Essa é a maior referência que você pode ter de alguém que treina cães, beleza? Treinar cães é mostrar cães sendo treinados. Mas vamos continuar nessa pegada aqui do cão filhote. Existe uma fase, então, que é muito importante. Já sabemos aí que a fase inicial é importante, que ele aprende o bom e aprende o ruim na mesma velocidade. Então, eu tenho que ter o olho mais aberto para tomar cuidado com o que o meu cão está aprendendo. E aí eu tenho que oferecer para ele a maior experiência possível na fase até os 90, 100 dias de vida, que é uma fase muito importante para o filhote, que é a fase do período crítico. Nessa fase do período crítico, o que acontece? A fase do período crítico, que vai aí dos 90 a 100 dias, ela é uma fase que eu tenho que oferecer a maior experiência possível para o filhote. Por quê? Porque essa fase vai ficar... Tudo que acontecer nesse período para o filhote vai ficar instalado, cravado no HD dele, e essas experiências ele vai levar provavelmente para o resto da vida. A construção do indivíduo, ele está na primeira fase da vida, tanto nos cães como nos seres humanos, hein? Aí quando eu falo dos seres humanos, é o momento Caio Coach. É sério, tô brincando. Mas é verdade. O primeiro momento ele é muito importante, a primeira fase da vida, a infância. E a infância nos filhotes, nos cães, vão até os 90, 100 dias. Muito bem, nessa fase você precisa apresentar o mundo para o filhote do jeito, eu gosto de falar isso aqui, você é responsável por isso e você deve apresentar o mundo para o seu filhote do jeito que você quer que ele enxergue o mundo. É você que é responsável pela construção do cão adulto que você quer ter na sua casa ao seu lado. Muito bem. Tá tudo bem. Fica tranquilo que nós vamos falar de cães velhos aqui, tá? E não se preocupe quando eu tô falando dos cães filhotes, de tudo que é da importância da infância. Talvez você já até perdeu com o seu cão adulto, com o seu cão mais velho. Não se preocupa. Vou falar com você mais adiante sobre os cães velhos, ok? Não se preocupe com isso. Mas fica antenado que tudo tem um princípio, meio e fim. Nossa live aqui também, o nosso tema também.
Preciso preparar o campo para a gente falar desse tema. Muito bem. O que acontece? Essa fase, ela é a fase de maior cuidado e responsabilidade do dono também. Então, ter filhotinho é tudo de bom, mas lembra, você tem uma grande responsabilidade com esse cão. E aí, dos 90 dias, tem o período crítico, que é o período que você precisa causar as melhores impressões possíveis no filhote, ambientando ele com pessoas diferentes, animais de outra espécie diferentes, com cães, com barulhos diferentes, ambiente totalmente diferente daquele que ele está acostumado, situações inusitadas, situações que talvez no futuro fosse representar perigo para ele, e ele aprender nessa fase de filhote que tá tudo bem, que não é um bicho de 7 cabeças aquela situação. E aí você pode também imaginar situações, imaginar diferentes cenários e treinar esses diferentes cenários, ensaiar esses diferentes cenários para preparar um cão muito mais seguro mentalmente, preparando ele assim para o futuro, para a vida adulta dele, ok? Então isso é muito importante. Olha o detalhe. Nessa fase dos 90 dias, você vai me falar assim, mas Caio, o meu filhote acabou de chegar e ele está no período vacinal. Como que você está falando aí que eu tenho que levar o cão para ambientes diferentes, ter contato com outros cães, com outros animais, com outras pessoas? Eu vou colocar em risco a saúde dele porque ele não está imunizado? Aí eu vou convidar você para assistir uma outra live que eu já fiz no meu canal do YouTube, em parceria com um veterinário ali, uma live que nós fizemos com o veterinário Dr. Arthur Ferreira, do canal Dica do Veterinário, falando sobre soluções para essa fase, para você não perder essa fase, porque você não pode ser radical de saber que seu cão está passando por um período importante que é de imunização, de receber as vacinações, mas você não pode ficar totalmente parado com ele em uma bolha. Você não pode deixar ele em uma redoma de vidro nessa fase enquanto ele está tomando a vacina. Por quê? Porque vai pegar justamente o período crítico dele. Com 90, 100 dias, é por ali, 120 dias que ele vai terminar, talvez o período vacinal. Se ele termina nesse período, você já perdeu o período de você fazer um grande trabalho com ele, um preparatório muito grande do que ele vai ser na vida adulta para você. Então, como você faz? Ali nós deixamos soluções para você poder adaptar ao máximo as situações sem que você perca essa fase tão importante. Tem até um outro vídeo no meu canal, se você colocar aí na busca no meu canal, coloca assim, como não ter um cão chato. Aí você vai encontrar um vídeo onde eu mostro os meus cães aqui tendo uma aula prática de ambientação. Aí eu tô aqui em casa com os meus cães, os filhotes, um filhotinho e ele ouvindo o som da máquina do cortador de grama, um barulho alto, né? Ele ali perto. Depois tem também aí filhotinho sendo colocado em carrinho de mão, de carregar, sei lá, carrinho, aquele carrinho, carriola que o pessoal fala, né? Para manutenção de sítio. O cachorrinho sendo balançado ali num carrinho daquele, coloca o cachorro em cima de mesa, de uma plataforma, para ele acostumar com a falta de equilíbrio. Enfim, existe um mundo de possibilidades para você fazer nessa fase, mesmo o seu cão estando em período vacinal. E muitas pessoas não sabem disso, e por conta de achar que, não posso fazer nada porque está em fase de vacina, fica com o cachorro parado em casa na redoma de vidro, e aí esse cão, ele vira um cachorrinho de cristal no futuro. É um cachorro que desenvolve insegurança sem precisar. Uma insegurança que talvez ele não fosse ter, ele acaba desenvolvendo porque você não o desenvolveu nessa fase tão importante. Muito bem. Nessa fase, olha só, tem um benefício. Tudo que entra no HD dele, nessa fase, fica gravado e bem fixado. Olha que legal. Só que cuidado, que como eu falei que tem o bônus, também tem o ônus de ficar ali instalado também, não só os bons comportamentos, mas as experiências desagradáveis podem também ficar marcadas para ele, e ele vai levar essa experiência para a vida adulta. Então, muito cuidado com isso. Muito bem.
que acontece também? Quando é um filhote, eu tenho que ter alguns cuidados. Eu vou escalar a pirâmide de aprendizagem com ele, que é algo que nós ensinamos para os nossos alunos no método CWD 15x15. A pirâmide de aprendizagem é a forma com que nós dividimos por protocolos, né, de procedimento o nosso adestramento. Nós dividimos em 3 fases. Quem tiver na maratona vai ver eu falando mais sobre isso lá na maratona, tá? Mas existem 3 fases que nós escalamos com o cão na comunicação. Uma fase iniciante, depois uma fase intermediária e no final uma fase avançada de comunicação, onde eu já sou claro com o meu cão e já vou mais preto no branco e direto ao ponto com ele, sem muito rodeio. Mas quando a gente fala da fase de filhote, a gente tem que observar que o filhote ele é um pouco mais delicado em vários aspectos. Exemplo, no filhote eu tenho que ter uma sessão de treinamento mais curta. Mais curta, por quê? Porque ele tem um período de concentração, o prazo de validade da sessão de treinamento tem que ser mais curta porque a concentração dele é menor do que um cão mais maduro. Então eu tenho que ir mais devagar com ele. Eu tenho que ir com mais calma na minha sessão. Eu não posso abusar do tempo de sessão. Outro ponto, por isso que também é o benefício de você aprender o CWD 15x15 é esse, porque você dedica 15 minutos de diversão com o cachorro e, na verdade, com o filhote você vai precisar de muito menos do que isso. 5 minutos de treino, 10 minutos de treino, sei lá. Muito pouco você já consegue o que você quer naquela sessão. Enfim, é muito importante você saber disso, que o tempo de concentração é menor, você tem que ser mais delicado com ele, você não pode oferecer correções físicas para esse filhote quando você está na fase inicial de construção dos exercícios. Você tem que tomar muito cuidado com pressão de bronca também, mesmo que seja verbal, você tem que tomar cuidado porque o cachorrinho ele está o tempo todo lendo as suas emoções. Cuidado também com a pressão verbal que você exerce contra um filhote no momento que ele está aprendendo, quando você está manuseando ele, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui o chat do YouTube pra gente ir para a próxima parte aqui. Bom, tudo bem. Vamos continuar. Eu ia só tirar o destaque do chat ali, mas tá valendo. Vamos que vamos. Muito bem, então tem esses benefícios. Agora, vamos falar um pouco do fator dos velhinhos, beleza? Dos velhinhos, o que nós podemos falar sobre treino de cães velhos? Primeiro, eu vou provar para você que é possível. Se você ainda tem alguma crença de que esse cão que você tem na sua casa não é capaz de aprender, eu vou quebrar essa crença sua agora, de uma vez por todas. Tem aí uma entrevista que eu fiz com um aluno meu que prova isso, tá no nosso canal do YouTube. Você coloca lá, o jovem que treinou cães velhos. Você vai encontrar esse vídeo aí no YouTube. O garoto Luiz Felipe, eu sempre falo dele. Ele é um grande exemplo, um dos jovens que entrou aí para fazer o CWD 15x15, a nossa metodologia, um dos garotos, um dos alunos mais jovens que a gente já teve, com os cães mais velhos. Ou seja, Luiz Felipe ele tem um cachorro de 8 anos e um cachorro de 13 anos. E ambos foram adestrados com a metodologia CWD 15x15, mostrando para você que é possível. É possível sim você treinar cães velhos. E aí o que acontece? Ele treinou um cão de 8 anos, a fazer obediência básica, e ensinou o cão velhinho de 13 anos a educação sanitária e a sentar, e teve aí algumas limitações no cão mais velhinho, e nós vamos entender por que na parte final dessa live. Mas o fato é que ele conseguiu adestrar esses cães. Temos também um outro aluno que você consegue ver no nosso canal, que é o Rafael Fagundes. Rafael Fagundes adestrou a cadela Capitu, uma labrador de 7 anos de idade. Ele treinou um filhotinho e também um cão adulto. E ó, só voltando no exemplo do Luiz Felipe, olha só, hein? Adultos de plantão, prestem atenção, como uma criança, um adolescente aí de 13 anos de idade na ocasião,
conseguiu treinar um cão de 13 anos de idade também. Um jovem treinando um cão tão velho, 2 cães velhos, e você com um cão velho aí na sua casa te desobedecendo, hein? Tá te desobedecendo porque você quer. Não tem desculpa para você falar: ah, não, esse aqui já não tem mais jeito. Tem sim. É você, talvez, que não tá querendo, hein? Cuidado com isso. Presta atenção se não é você. Estamos aqui para te ajudar. Conta com a gente. Bom, muito bem. Continuando, então, o que acontece? O cão mais velho, quando você vai lidar com cães mais velhos, você tem que observar fatores importantes. Os cães mais velhos, eles também já estão muito mais acostumados, adaptados com a rotina, com o cotidiano de uma casa. Então ele vai aprendendo com maior facilidade. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se vocês olharem lá atrás no meu canal do YouTube, há uns 12 anos atrás, quando a gente começou o canal no YouTube, tem vídeos da minha Pitbull, Aisha, competindo comigo em provas de adestramento. Essa Pitbull, ela ficou marcado na nossa memória, o nosso convívio com ela. Ela viveu com a gente 14 anos e infelizmente ela morreu. E ela cresceu ao lado da minha filha, mais velha. Então minha filha era bem pequenininha. Desde quando nasceu, a Aisha já estava dentro de casa. A Aisha era de um cliente meu que adquiriu ela para treinar para competições de adestramento como hobby. E eu preparava essa cadela. Só que depois de um tempo, esse camarada aí deu umas pisadas de bola com a gente e resolveu doar ela pra gente também. E aí, é claro, eu não ia ficar com ela, mas enfim, rolou um papo meio lá esquisito e eu acabei aceitando ficar com ela, porque minha família também fez muita pressão, já amava muito ela vivia com a gente por muito tempo. Enfim, isso não vem ao caso agora. O fato é que foi a melhor coisa que a gente fez, foi ter ficado com ela com a gente. E ela não deixou de aprender até o último dia da vida dela. E essa cadela nos surpreendeu numa outra casa que nós morávamos, que tinha um registro de água, né, o cavalete do registro de água ficava bem perto assim da entrada da garagem da casa. E ela aprendeu a abrir a torneira. Então, dias que fazia um calor terrível, o que ela fazia? Ela abria a torneira, quando a gente ia ver, já tinha água escorrendo para a rua, e a casa era no alto de um bairro, e aquela água ia escorrendo pela rua e ia embora. Então, quando percebia, ou às vezes a gente saía de casa e voltava, a água já estava escorrendo longe, assim, eu falei, meu Deus, olha lá, a Aisha já abriu a torneira. E ela aprendeu a abrir a torneira. E ela já tinha aí seus 7, 8 anos, ou um pouco mais. Ou seja, já estava velhinha quando aprendeu a abrir torneira. Ora, nós não estamos... Mas isso não é adestramento, Caio. Não é adestramento, isso é aprendizagem, que é o fator aí que o cão precisa para poder aprender o adestramento. Então, o cão, ele não deixa de aprender. E a Aisha também foi um ótimo exemplo aí para nós aprendemos muito com isso. E não somente com essa situação, mas com situações do dia a dia, de você falar com uma pessoa da casa e o cão entender. Por quê? Porque ele entende português? Não. Porque faz parte de uma rotina repetitiva e aquele diálogo que muitas vezes você tem, sempre do mesmo jeito, acaba se tornando um estímulo sinalizador para o cão daquilo que está por vir. Então, por exemplo, tinha momentos que eu ia para casa da minha sogra com essa cadela, ela já velhinha, e aí, quando ela andava com a gente no carro, ela ia para cima e para baixo com a gente. Todo lugar a gente estava com a Aisha. E ela ficava embaixo de uma mesa da sala, que tinha uma toalha por cima da mesa, então ninguém sabia o que tinha embaixo dessa mesa. E lá embaixo da mesa era o lugar da Aisha dormir. E ela ficava ali. E a abençoada da minha sogra gostava sempre de ficar dando comida para Aisha. E eu falava, não dá comida para ela, tem um momento certo dela se alimentar. Não fica jogando comida para ela. E a minha sogra, claro, como uma boa sogra, não me atendia. E ela ficava ali, por exemplo, na cozinha fazendo comida, e quando eu descuidava, ela chamava a Aisha, Aisha, e plá, jogava comida para Aisha. Ela fazia isso. E aí, a Aisha, com certeza, era apaixonada nela. Fazia uma captura de atenção com meus cães como ninguém, a minha sogra. Ela faz. E aí, o que acontece? Quando
a Aisha sabia quando eu ia sair para buscar alguma coisa no supermercado. Então, ia fazer um almoço de domingão na sogra. Falava, ó, Caio, precisa buscar uma comida ali. Busca ali um ingrediente ali pra gente fazer um prato aqui e tal. Vai lá no mercado. Aí, beleza. Aí eu pegava a chave do carro, pegava ali a minha carteira e a Aisha quietinha, só observando. E aí eu pegava também e falava, bom, eu tô indo lá no mercado, já volto. E aí toda vez isso se repetia. Pegava a chave, pegava a carteira, ó, tô indo no mercado, já volto. Quando escutava tô indo no mercado, já volto, ela sabia, porque quando eu tava lá, eu obrigava ela a ficar quietinha no cantinho dela dormindo, e ela dormia. Só que quando eu saía, a minha sogra falava, Aisha, vem aqui. A Aisha ia pra cozinha e, ó, tome comida. O que tivesse ali dos pratos que tava preparando, tome comida nela. Então, ela gostava ou não gostava? Lógico que gostava. Aí, o que acontecia? Ela só esperava eu sair. Então, passou a ser um estímulo sinalizador. Toda vez que eu ia sair, eu pegava a chave, pegava a carteira e falava, ó, tô indo no mercado. Quando eu saía, e a minha esposa já tá ali, ó, com a cara ali dando risada. Vocês têm que ver. Ela tá filmando ela ali com uma outra câmera. Nessa hora, ela já sabia, ela já corria e saía pra cozinha. Saía da sala pra cozinha. Por quê? Porque ela sabia que naquela hora não tinha um Caio ali pra falar pra ela ficar quieta no lugar dela. Entende? Então, ela, mesmo depois de velha, aprendeu esses sinais. E isso também você pode usar a seu favor na educação e obediência do seu cão mais velho. Por quê? Porque à medida que vai passando o tempo, ele faz uma leitura muito mais fácil de você e da sua rotina. Eu vou falar disso mais adiante. Mas antes de eu falar disso... Termina a história, quando você voltava, ela escutava o barulhinho do trinco, ela... A Flávia falando para eu falar a história completa. Falou, termina a história. Bom, vou terminar a história, então. Quando eu voltava do supermercado, vocês sabem o que acontecia também? Quando eu voltava do supermercado, que ela escutava eu abrindo a maçaneta do portão e da porta de entrada da casa, clac, clac. Elas, na visão delas lá de dentro, ela podia estar ali, ó, na beira da pia da cozinha esperando a comida. Quando ela escutava clac, clac, era como se falasse, olha o Caio, chegou. Ela corria quietinha, corria, entrava embaixo da mesa e ficava lá quietinha, assim. Como se nada tivesse acontecido. Então, dificilmente, eu só descobri que estava acontecendo isso depois de um bom tempo em que eu cheguei e ela descuidou. Mas senão eu não ia descobrir, porque quando eu entrava em casa, tava aquela paz. Nada estava acontecendo. Minha sogra quietinha, minha esposa quietinha e a Aisha lá assim, ó. Quietinha nessa posição assim. Descansando embaixo da mesa, onde eu tinha deixado ela quando eu saí. Então, para você ver a esperteza dos cães velhos também. São muito espertos e muito inteligentes. Não acredite que não é possível treinar o seu cão velho, tá? Você só não treina se você não quiser. Muito bem. Agora vamos então a alguns pontos importantes falando aí dos velhos. Mais um pouco sobre os velhos, para você entender a importância que é possível você treinar ele. Primeiro, quanto maior, isso é para tudo. Isso é para tudo e eu tenho que falar. Quanto maior o conhecimento do treinador e do dono do cão, maior os resultados com esses cães no adestramento. Então, você tem um cão mais velho, isso requer que você busque conhecimento também. Quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil vai ficar aí para você a montagem aí de um plano estratégico para educar o seu cão velho. Beleza? Muito bem. Ó, os maratonistas estão colocando aí no chat. Maratonista, show de bola. Fico feliz de ver que tem muitos maratonistas aqui comigo, hein? Show de bola. Deixa eu só baixar aqui e vamos continuando. Bom, lembra de compartilhar essa live, hein? Lembra de compartilhar. Já sabe, entrou aqui, tem que compartilhar. Vamos lá. Parte importante dessa questão do conhecimento do treinador é, se você tem conhecimento, você vai saber que existem 3 perfis de cães. Pelo menos 3 perfis de cães. E é muito importante você identificar qual é o perfil do teu cão. Qual é o tipo de cão que você tem aí na sua casa. Para cada perfil de cão, existe um tipo de abordagem. Eu vou falar bem rápido sobre esses perfis. Existem os cães dinâmicos, os cães hiperdinâmicos e os cães apáticos.
Existem pelo menos 3 perfis. Os cães dinâmicos são os cães que são mais fáceis até de você lidar no adestramento. Por quê? Porque são cães que se deixam, eles são estimulados facilmente. Então, por exemplo, é um cão que no modo off, quando ele está à vontade na sua casa, ele é um cão tranquilo, ele é um cão calmo, quieto. Geralmente quando ele está frio, ele está calmo. Só que quando você chama ele e estimula, oferece uma estimulação a ele, para começar, por exemplo, uma aula de adestramento, e começa a chamar ele, a estimular, a brincar, a fazer um carinho, falar verbalmente com ele, palavras legais, esse cachorro ele já sobe, ele faz de 0 a 100 em 1 segundo. Ele muda a rotação dele, ele vai lá para cima. Ele se deixa ser estimulado. Esse cão é o cão dinâmico. Esse cão tem uma facilidade a mais para aprendizagem no adestramento com você. O hiperdinâmico é bem parecido com o dinâmico. O hiperdinâmico tem um fator que não é tão legal, mas você também consegue facilmente reverter isso em resultado no adestramento. Facilmente. O hiperdinâmico geralmente são cães que têm um pequeno déficit de atenção. Isso acontece nos cães também, tá? Existe no ser humano e existe nos cães, tá? Isso pode acontecer. Em alguns casos pode ter acontecido promovido pela anoxia ou anóxia durante o nascimento do cão. Ou seja, quando o cérebro do cão demora um pouquinho mais para oxigenar do que o normal. E aí o cão, às vezes, ele fica com alguma sequela. Tem cães que podem virar um vegetal, tem cães que podem morrer nessa hora aí do nascimento, e tem cães que podem ficar um pouco com falta de foco, com falta de atenção. Ele não tem concentração tão boa, não é que não tem, mas não tem uma concentração tão boa. E eu estou dizendo que pode ter ocorrido nesta situação, mas ele pode ter isso como uma característica natural por outra razão também. O fato é que o hiperdinâmico falta concentração, mas essa concentração pode ser condicionada. Ele também é como um cão dinâmico, ele gosta de interagir, ele gosta de participar, de engajar com você nas brincadeiras, portanto esse cão, ele tende a ser fácil também o manuseio dele para o adestramento, para a obediência. Já os cães apáticos são cães que não gostam de ser estimulados. Eles não curtem muito recompensas, não curtem muito interagir, eles preferem ficar mais quietos. Dá até a impressão que são cães preguiçosos. E nesses cães você tem mais trabalho de descobrir, um pouquinho mais de trabalho para descobrir o que realmente estimula esse cão, tá? O que realmente estimula esse cão a querer trabalhar, querer participar do adestramento. Mas também é possível. Para esse tipo de cão, eu recomendo que você assista uma outra aula no nosso canal do YouTube de recompensas alternativas. Essa aula é matadora. Vai abrir tua visão para você pensar fora da caixa em relação a recompensar o seu cão. Muito boa essa live. Bom, muito bem. Logo, então, vale, como eu falei, saber que quanto mais conhecimento, maior resultado você vai ter com qualquer cão, independente se ele é dinâmico, hiperdinâmico ou apático. É o conhecimento que vem antes desses 3 perfis. É o teu nível de conhecimento que manda antes dessa questão dos 3 perfis, porque se você tem conhecimento que te dá resultado, pouco importa esses 3 perfis, você vai conseguir educar o seu cão. Beleza? Muito bem. Agora vamos lá. Esses fatores que eu coloquei aqui para você, desses 3 perfis de cães, esses fatores falam mais alto até, talvez, do que a própria questão do fator idade. O fator perfil talvez vá além do fator idade. Por quê? Porque você tem que saber lidar com esses 3 tipos de perfis. Se você não sabe lidar com algum desses 3 tipos e você tem um cão que é desse exato tipo que você não sabe lidar, é onde acontecem a maioria dos problemas comportamentais também, independente da questão da idade. Muito bem. Dito isso, eu quero colocar para você aqui benefícios de treinar um cão quando ele é mais velho. Beleza? Vamos colocar para você aqui então. Já foi colocado que eles aprendem para o resto da vida, até o último dia de vida, até o dia que ele for morrer,
ele está aprendendo, ele está aberto para a aprendizagem. Todo dia ele aprende algo novo, ele pode aprender algo novo, ele está sempre cercado de muitos sinais, vários sinalizadores, o ambiente está aí oferecendo experiência o tempo todo. Então, às vezes, vamos dar uma experiência aqui de aprendizagem? Pode ser que o seu cachorro nunca machucou o pezinho dele, né? Nunca machucou o pezinho dele, nunca queimou o pezinho dele. Mas aí ele tem 10 anos de idade e ele não sabia. E ele viu tinha um fogo ali, ele foi lá e colocou o pé no fogo. Tô dando um exemplo, tô viajando aqui nesse exemplo, mas vai ilustrar bem. Pisou o pé no fogo, queimou, saiu gritando. Opa, fogo é ruim. Nunca tinha visto fogo e aí descobriu que o fogo é ruim. Você acha que depois daquela experiência, mesmo com 10 anos de idade, ele vai voltar a pisar no fogo? Não vai voltar a pisar no fogo. Por quê? Porque aquilo ali trouxe uma consequência. Tudo que traz consequência, quer seja boa, quer seja ruim, vai marcar a experiência na vida do indivíduo, seja um cão ou seja conosco, seres humanos. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar. Vou deixar até uma mensagem aqui no chat do YouTube, em destaque aí do João Paulo aí do nosso time de conteúdo falando aí, avisando vocês, ó. Assiste aqui no canal o vídeo de um aluno do Caio, Luiz Felipe. Você terá a prova. Vou deixar aí até o final da live aí esse lembrete para vocês assistirem, que é aquele nosso aluno jovem com um cão mais velho, tá? O jovem de 13 anos com um cão de 13 anos e um outro cão de 8 anos. Beleza? Vamos continuar. Muito bem. Então, agora vamos ver os benefícios então. Eles aprendem muito mais fácil por conta de mais tempo convivendo com você. Ele faz leitura sua. Ele já conhece muito bem você e ele consegue fazer leituras não só do seu comportamento ali visível, mas Ele não faz uma leitura superficial de você. Ele também faz leitura das suas emoções. Ele consegue perceber. O cachorro, ele é um computadorzinho. Você não tem noção de como ele capta a sua fisionomia, o seu jeito, a sua forma que você deixa transparecer a sua emoção. Lembra de uma coisa, o corpo humano fala. O seu corpo fala mais do que a sua boca. E isso os cães conseguem detectar muito mais fácil. A leitura corporal para o cão é muito fácil de ser aprendida. Portanto, ele aprende, ele entende quando você está de bom humor, quando você está de mau humor, quando você não está bem, ele consegue captar os sinais. Logo, esse período, quanto maior for de convívio com você, à medida que os anos vão se passando, mais experiente ele fica em saber te entender. Mais experiente ele fica em saber te entender. Muito bem. Então, olha só os benefícios. Primeiro que ele faz a leitura mais facilmente devido ao tempo de convívio com você. A comunicação com o cão velho, ela pode ser mais direta ao ponto, mais limpa, mais clara, mais preto no branco. O cão mais velho, ele suporta melhor a pressão de bronca também. A pressão no cão mais velho, você pode ser mais objetivo. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você pega uma criança, momento Caio Coach, vamos falar do comportamento humano. Quando você vai advertir uma criança, geralmente, quando é uma criança bem novinha, o que você vai fazer? Você se abaixa, chega no nível ali da criança e fala com ela, e existe uma certa abordagem com um maior cuidado para você advertir a criança, que com certeza é diferente do jeito que você vai advertir um adulto que pisa na bola com você. Ora, se o adulto pisa na bola com você, você já vai direto ao ponto. Você pode chegar com uma pressão maior no adulto, que ele já está estruturado para absorver melhor. Se bem que hoje em dia, nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, estamos criando uma geração de mimizentos, né? Da turma do mimimi. Pessoas sensíveis demais, pessoas delicadas demais e despreparadas para viver. A verdade é essa. Mas não vou entrar nesse mérito aqui, não. Só dizendo que o normal, o comum é a pessoa adulta ser mais estruturada e mais preparada para suportar melhor pressão psíquica,
E já a criança não. Você está formando a estrutura psíquica dela, você está formando essa criança para o adulto que ela vai ser, né? Então você tem esses cuidados no tipo de pressão que você oferece entre um e outro. E agora, o que acontece? Quando você tem um cão adulto, é a mesma coisa. Quando eu tenho um cão filhote, a pirâmide de aprendizagem, eu vou ali pegando mais leve. Eu vou mostrando o caminho, eu vou incentivando o filhote. Filhote, eu incentivo as boas ações. O filhote, eu mostro o bom caminho para ele. Eu instruo já desde o início no bom caminho, ok? Agora, quando eu vou lidar com o cão adulto, eu já vou bem direto ao ponto. Eu posso ir mais direto ao ponto. Apesar de eu seguir protocolos também da pirâmide de aprendizagem, respeitando o início, adaptação e depois nível avançado de comunicação clara, mesmo assim, eu vou, mesmo eu respeitando a subida da pirâmide com ele, eu vou subir mais rápido, eu posso ser mais objetivo. Bom, outro benefício de treinar um cão mais velho é que o tempo de concentração dele é muito maior. Logo, ele tem uma resistência maior. E logo eu posso produzir mais na minha aula, na minha sessão. Então, ele pode ter uma sessão mais produtiva. Por quê? Eu consigo colocar um repertório mais rápido, um repertório maior e mais rápido de exercícios para um cão adulto, diferente um pouco do jeito que eu vou levando a minha comunicação com o cão filhote. Beleza? Quanto maior, outro detalhe aí, ó. Então lembra, quanto maior for o vínculo e o convívio com esse cão, mais fácil a comunicação entre vocês vai ficar. Muito bem, aliado, lembra, ao seu conhecimento técnico. Muito bem, deixa eu continuar aqui falando para você agora. A outra parte que eu quero falar sobre os cães velhos é pontos de atenção quando você vai treinar um cão velhinho. Tem vários benefícios, como eu citei aqui, mas também lembra do ponto de atenção. Saúde do cão velho é diferente do cão novo. O cão novinho tem aí os benefícios, tá cheio de vigor, cheio de saúde. E quando a gente fala de adestramento, a gente está falando de exercícios físicos, quando fala de execução de movimento de obediência. Vamos dar um exemplo? Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é exercício de deitar e exercício de se sentar. Exercício de levantar. Então deita e senta levantando. Deita e senta levantando. Pensa comigo que você não pode abusar do seu cão nesse exercício, em especial se ele é um cão velhinho. Por quê? Já pensou? Eu dei esse exemplo outro dia aqui. Você tem que dar atenção aos ossos e os músculos. Os músculos que são responsáveis pela movimentação do cão são os músculos estriados. São os músculos responsáveis aí pela movimentação. Cuidado, porque esse músculo tem prazo de validade, porque ele é responsável por movimentação. Então, chega um certo momento que, quando você faz uma movimentação repetitiva, você acaba gerando um estresse na musculatura, e esse estresse ele vai causar também uma fadiga ali daquele músculo. Pensa você, quantas vezes você pode fazer o cachorro deitar e sentar assim, ó. Mesmo que ele seja bom, não abusa, né? É lógico, faça o necessário na sessão ali para ele aprender, por isso ele tem que ter saúde e vigor físico, é claro. Agora, lembra de você não exceder, não dar um overtraining nele, né? O overtraining, para quem não sabe, é o excesso de treino. Por quê? Porque nessa hora você tem que imaginar você fazendo flexão de braço. Quantas flexões de braço você consegue? Pensa nisso. Falando também em treino de cães de competição de adestramento. Quando a gente vai ensinar o cão a fazer aquele salto de 1 metro, né? O salto de 1 metro, que tem o salto livre de 1 metro para buscar objeto na prova de IGP. Tem lá um obstáculo de 1 metro e o cachorro tem que pular sem tocar, buscar um objeto de 650 gramas, trazer esse objeto na boca e saltar 1 metro de volta para o condutor sem tocar nesse salto de 1 metro. Quando se treina isso, é o treino que eu menos repito.
Eu repito até o cachorro acertar um pouco melhor. Olha, não é acertar, hein? Acertar um pouco melhor. Ele fez um pouco melhor, eu paro. Por quê? Porque eu estresso a musculatura dele. E ali o tempo de validade é curto e você consegue medir fácil no treino de salto. Por quê? Porque ele começa a saltar mais ou menos, e aí você fala assim, não tá bom, eu quero um salto um pouco melhor. Aí ele salta melhor, mas de repente, ali era o limite daquele dia e você não percebeu. E você não marcou com uma boa experiência, uma recompensa, aquele salto bonito. Aí você fala, não, deixa eu exigir um pouco mais. Eu acho que dá para ele saltar um pouco mais. Aí ele começa a saltar um pouco menos, e um pouco menos, e um pouco menos. Por quê? Porque o ápice do músculo já foi. E ali agora, se você não teve uma boa leitura de visão, de treino, ele vai tender a despencar. E aí a musculatura, ele vai começar a pular cada vez menos, daqui a pouco ele começa a bater no salto, e você não entende por quê, e você repete para tentar fazer ele saltar melhor, e ele não salta melhor, e você fica bravo no treino, e o cachorro piora, e ele percebe que tá ficando ruim, e a sensação e a emoção que você vai começar a marcar também para ele, é uma emoção desagradável que vai ficar marcado na memória dele. E essa emoção, uma vez que ficar instalada, ele vai começar a pegar antipatia do treino do salto. Por quê? Porque você deu um overtraining sem perceber no salto. E é perceptível aos seus olhos que a qualidade cai. Então o teu tempo é curto de treinar ali a musculatura. Quando fala de treino muscular, cuidado, não exceda com o teu cão. E ainda mais no que nós estamos falando aqui, que é realmente um ponto de atenção, a saúde e os ossos e os músculos de um cão velho. E é aqui que entra aquela história que eu falei do cão de 13 anos do nosso aluno Luiz Felipe. Ele tem um de 8 e um de 13. Eu falei, eu de 8 eu vejo você fazendo obediência, senta, deita, anda junto, legal. Mas e o mais velhinho, o que você conseguiu dele? Ele falou, Caio, ele só senta e ele aprendeu educação sanitária. Falo pra ele lá no banheirinho dele, ele vai lá e faz xixi e cocô no lugar certo, depois de velho ele aprendeu. Falei, uau! Eu perguntei pra ele, aprendeu? Aprendeu, Caio. Inclusive, no meu Instagram, vai estar lá pra trás no Instagram aí, no meu painel do Instagram, vai estar lá pra trás. Tem um vídeo de um cachorro branquinho, de pequeno porte, de alguns segundos, ele usando o banheiro. Ele fazendo xixi no banheiro que eu digo, é na área reservada da casa para exatamente esse comportamento de fazer as necessidades fisiológicas. É o cachorro do Luiz Felipe. Tá no meu Instagram. Lá para trás. Enfim, isso limitou um pouco do Luiz Felipe avançar mais com o cão dele. Por conta de falta de conhecimento ou da metodologia não ser eficaz? De forma alguma. Por conta de limitação física. Aí sim você pode ser barrado na evolução ainda maior do treino, do desempenho, da performance do seu cão velho. Ok? Vamos lembrar, os ossos já não são tão bons como antigamente. Então, cuidado com isso. Cuidado com doenças em geral. Só isso que você tem que observar. Tem que ter um acompanhamento. Se é um dono consciente, você faz o acompanhamento do veterinário com o seu cão. Então, você sabe se ele está bem ou se não está. Outro detalhe importante, atente-se para duas doenças. Epilepsia e doenças cardíacas. Se o cão, em qualquer idade, mas em especial os velhinhos, ele sofre de epilepsia ou de problema cardíaco, cuidado com o treinamento. Faça o básico do básico, o essencial para você viver bem com esse cão. E não vá além disso, porque você coloca em risco a saúde e a vida do seu cão. Beleza? Então vai com muito cuidado. Acompanhamento veterinário sempre. Procura sempre escalar a pirâmide de aprendizagem. Aí é para quem é aluno no CWD 15x15 ou para quem vai fazer maratona vai saber, vai ter uma noção básica aí da pirâmide de aprendizagem. É lógico que na maratona o momento ali a gente traz um compacto sintetizado da nossa metodologia. É só uma semana para a gente entregar o máximo de conteúdos para vocês. E ali na pirâmide você aprende a escalar, você vai ver a pirâmide, você tem que saber, você tem que buscar conhecimento para escalar pouco a pouco, mais rápido a pirâmide com o adulto. Você consegue escalar mais rápido com ele, mais objetivo, direto ao ponto e preto no branco. Ou seja, cachorro adulto, você pode reverter isso que está na sua mente aí instalado, que ele não aprende, em uma aprendizagem muito mais rápido e muito melhor do que você imagina. Beleza? Um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau.